Meus amigos, CBF, trabalho lindo. Caiu certinho os clássicos. E o Vasco vai ser eliminado pelo Vitória, não tem jeito. Os caras eliminaram o Malvadão, os caras eliminaram o Atlético Paranaense, o Furacão. Trabalho lindo. Primeiro jogo em São Januário. No Barradão vocês vão tomar, filho. Vambora. Trabalho lindo, CBF. Acabou? Acabou, Fluci? Sempre aparece por aqui, família. Sempre aparece. Fluci, tá doendo ainda? Tá doendo? Machucou demais? Calma, gente. Relaxa. Um outro dia, família vascaína, chegou aqui um torcedor do Fluci, comentando por aqui, após a sua eliminação, e disse: tira o Fluci da boca. Ué? Você acabou de ver esse vídeo, Fluci? E eu tô pra te falar que isso aqui não é nada demais. Calma aí, eu já chego lá ele. Vou te passar aqui um texto que eu acabei de ler. Na verdade, meu parceiro Luiz me mandou, um abraço pra ele. Tipo assim: o Vitória vai vingar o meu Flusão. Que isso, mano. É muita carência. Maurinho, Fluci, que isso, gente. E aí, vocês ficam, com zóio na vida dos outros. Vocês estão esquecendo da vida de vocês. O que aconteceu hoje no Maracanã contra o todo-poderoso Rivadavia? Família, assim, eu preciso desabafar com vocês. Desabafar não, comentar, né, sobre a minha vida. Um dia desse aí eu tava vendo um vídeo do Fio, e aí ele fala assim, após o jogo contra o Bairro: aí, tá vendo? Olha só a disposição que o time reserva jogou hoje. Totalmente diferente da quarta-feira. Cara, esses caras, mano... velho, que é isso, cara? Aí, tipo, ele traz a parada pra ele e esquece do adversário. A bola que o Vasco jogou na quarta-feira. Calma, família, eu vou chegar lá. Uma resenha bem rápida pra gente finalizar esse domingão, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 10 horas da noite. Boa noite. Família, a gente vai falar um pouco aqui sobre o colídio. Agora é oficial, o Vasco acabou de apresentar, de anunciar, na verdade. Infelizmente, a lesão do Brenner foi confirmada, uma urucubaca pesada, e vamos falar também sobre a Copa do Brasil, porque as datas foram confirmadas, horário, tudo certinho. Agora, claro, só falta o Vasco definir se vai jogar em São Januário ou no Maracanã. E a gente pode debater um pouco sobre isso também, até trazendo um argumento que eu ouvi agora há pouco de um comentarista dizendo que o Vasco não pode cometer o mesmo erro do ano passado em relação à final da Copa do Brasil, família. Então chega aí que tem resenha pra gente finalizar essa terça-feira. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Se inscreve aqui também no canal Vasco em Família. Família, vamos lá. Eu quero repercutir com vocês algumas situações. Cara, mas antes, deixa eu passar aqui o Maurinho, que também tá pé da vida. Olha só. Não vejo como um confronto bom pro Vasco, não. Nada é bom pro Vasco hoje, né? O que é bom pro Vasco? O Vasco não consegue sair do rebaixamento. Eliminou o Fluminense, tudo. O Fluminense está numa fase que virou freguês do Vasco de novo, né? Como foi na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Mas eu acho que não... Assim, eu acho que mais Cruzeiro e Atlético e Grenal, porque eles são aquele rival mesmo. O Palmeiras e Santos têm rivalidade, mas o maior rival dos dois é o Corinthians. Estou errado? Acho que não. Para o Santista, o maior rival é o Corinthians. Para o Palmeirense, o maior rival é o Corinthians. Então são rivais até a página 3. Não são rivais ferozes como o Grêmio Internacional, o Cruzeiro e Atlético. Esses dois, sim, são dois clássicos de uma rivalidade maior, né? E Vasco e Santos, até chegar o dia desses confrontos, se não saírem do rebaixamento, nem podem ficar pensando tanto em Copa do Brasil, não. Porque podem ser eliminados, podem ser rebaixados. Tá aí. Família, eu tenho uma teoria sobre isso, tá? Sobre esse enfrentamento contra o Vitória. Mais pra frente, na verdade amanhã, eu tô separando aqui uma resenha. E assim, na minha opinião, o Vasco está na semifinal. E não tem nada de soberba não, tá? Não tem nada de soberba. A soberba tá vindo de lá. Mas a gente eliminou o Flamengo. Mas a gente eliminou o Atlético Paranaense. Dois times que estão na parte de cima da tabela. Vou responder sobre esse argumento que eu falei agora há pouco pro meu parceiro, não vou falar o seu nome aqui, mas o mais pessimista da Terra, do planeta Terra, já tá lá falando, já trazendo o pessimismo dele para dentro do grupo. E eu falei: irmão, eu conheço futebol. Eu conheço futebol. Tu acha que aquela narrativa toda do Brenner, que eu comecei ainda no nosso pré-jogo, do primeiro jogo contra o Fluminense, vocês não me deixam mentir, tu acha que aquilo ali é o quê? Eu sonhei com a parada? Sonhei, mas aquilo ali é entender de futebol. Família, tava o cenário perfeito pro Brenner decidir.
que o Brenner fez cagada no jogo contra eles no Campeonato Carioca. Então eu peguei tudo isso, o sonho, eu falei, isso aqui vai acontecer, pô. Isso aqui vai, e aconteceu. E aconteceu, então eu entendo, conheço futebol. Essa narrativa de eliminar aqui, eliminou ali, família, pode estar na semifinal, não. Falei pro pessimista, me cobra isso depois, Então, a questão sobre o Campeonato Brasileiro, que claro, a gente tem que levar isso em consideração, a gente pode debater aqui quando a gente for falar das datas da Copa do Brasil. Mas antes, o torcedor aí, o Fluzudo TV, tá secando, né? Tá secando com todas as forças aí o Vasco na Copa do Brasil. É uma outra situação também que eu guardo aqui no meu coração com muita esperança da gente carimbar alguma coisa, porque isso aconteceu em 2023 aqui no canal. Cansei de falar que o time do Fluminense era horroroso, um time velho, um time cansado, bumbum cansado, e bateram campeão graças ao Ener Valencia. É bom a gente pontuar isso aí. E eles estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa está acontecendo nesse momento em relação ao time do Vasco, vai cair para o Vitória, assim vai ser contra Santos e Palmeiras, e a gente vai caminhar nessa competição, família. Eu lembro que, poxa, o Olímpia, eu acho que eliminou o Flamengo naquela edição, e aí aconteceu exatamente isso. Fluminense, quem é melhor, Flamengo ou Fluminense? Elenco, tal, Flamengo. E o Fluminense eliminou o time que eliminou o Flamengo. Família, eu conheço de futebol, pô. Calma. Do Vitória a gente vai passar, pô. Vai passar. Não adianta essa secação toda aí, não. Agora, é bom a gente pontuar aqui nesse vídeo algumas coisas em relação ao Vasco e o time deles. Porque assim, família, eu falo muito com vocês, um outro dia eu brinquei sobre isso aqui, falando até do time do Bahia, como é que pode o Bahia ser o 5º colocado do Campeonato Brasileiro com esse nível de atuação. Chegou aqui até um torcedor do Bahia falando sobre isso, comentou aqui no canal, ele falou, cara, sou torcedor do Bahia e tal, e hoje foi uma das piores atuações do Bahia. Eu não acompanho o Bahia só quando joga contra o Vasco, mas eu vou respeitar aqui a opinião dele. Família, eu falo muito da urucubaca que o Vasco tem. Outro dia aí o André Gomes falou sobre isso. Cara, e eu não duvido. Eu acredito nessa urucubaca que a gente, em algum momento da nossa vida, da nossa história, a gente vai tirar essa urucubaca. Porque tu me explica também como esse time do Fluminense está na parte de cima da tabela, família. Olha aqui, esse torcedor do Fluminense que postaram até lá no grupo de membros, tá falando aqui do Castillo. Que esse cara não é jogador, que ele não sabe jogar bola, que ele se embola com a bola. O Fluminense pagou 51 milhões nesse cidadão só porque ele fez um gol no Flamengo na Recopa, sei lá, em que lugar que foi. E aqui tá também um comentário, ó. Fluminense termina o primeiro tempo vaiado, tirando... Ah, não, pensei que era todo mundo aqui. Mas Martinelli, Hulk, Castillo e Nonato muito mal no jogo. Aí o Fluzudo TV tá aqui agora, terminou assim, ó. Terminou assim, Flucê 0, Rivadavia também 0. Tá focado no Vasco, tá secando o Vasco, tá doendo, né, irmão? E aí esquece de vocês. O Fluminense tá eliminado da Libertadores. Tá eliminado da Libertadores e vai ficar no Sofá TV. Sofá FC, secando o Vasco. É isso que vocês vão fazer. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão ser eliminados pro todo-poderoso Rivadavia. Tiago, mas por que você tá gastando tempo com isso, irmão? Aqui. Este homem vai eliminar o Vasco e vai nos vingar na Copa do Brasil. Tenho certeza que o Vitória vai castigar esses caras e ir para a semifinal. Vai ser lindo ver a soberba deles acabar no Barradão. Eu vou assistir de camarote e comemorar muito. Vamos, Vitória! A torcida tricolor está com vocês. Entenderam? Entender a carência desses caras. E aí, amigo Flucê, que comentou aqui, tira o Flucê da boca. Cara, vai lá nessa página aqui, sangue, não sei de quê. Vai lá e dá uma visão pros caras, mano. Comenta lá, fala, pô, não faz isso, cara. É constrangedor pra gente. A gente já é um time de Série C. Pô, a gente cansa de tomar no bumbum pra eles. Freguês. A gente tem que assumir, a gente é freguês. Mas, pô, não fica se colocando nessa situação de pegar a foto do Jair Ventura assim, de uma forma viril, e falar que vai vingar a gente. Que isso? É muito humilhante. Isso é constrangedor, na verdade. Ah, não faça isso, pelo amor de Deus. Parei por aqui, tá? Parei por aqui. Dia 26 a gente conversa, família vascaína. Vamos focar agora no nosso Vascão, pra gente destacar essa informação que, assim, primeiramente eu vi o Vene postando, exame de Brenner não aponta fratura no pé. O atacante será avaliado por um especialista para definir os próximos passos do tratamento. Apesar de não haver fratura, Brenner deve ficar pelo menos 3 semanas afastado dos gramados. Eu vou te falar uma coisa, hein, família? É complicado. Aí a gente pensa logo na questão da urucubaca.
Cara que a gente, né, ficava, poxa, torcendo por um momento positivo, consegue, decisivo, e é decisivo em grande estilo, né, fazendo um golaço de perna esquerda, depois faz o segundo gol, no movimento, atacando a bola, jogada bonita do Vasco de contra-ataque, e no próximo jogo, no caso, no jogo contra o Bahia, o cara me sai lesionado e vai ficar aí por volta de... cara, eu vi 45 dias o Vene postando aqui, 3 semanas, não dá isso tudo. Mas vamos ver. Uma outra informação aqui dizendo que o Vasco vai entender melhor e vai falar alguma coisa depois do jogo contra o Olímpia. Vamos ver. A gente espera que ele consiga se recuperar, não seja uma lesão que tire ele por mais tempo, justamente por tudo isso que eu estou falando. Quando consegue ali um momento positivo, lesão, até para a parte mental do atleta, eu acho que acaba atrapalhando, né, família? Pô, é complicado. Deixa eu falar com vocês agora sobre o Colídio. Daí, Facundo Colídio chega ao Gigante da Colina com vínculo até dezembro de 2029. Colídio também falou, tá na tela. A expectativa é muito grande. Quero atingir ao mais alto nível com a camisa do Vasco. E vamos por isso. Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi tudo. Sei do tamanho do clube, que venho e espero dar muitas alegrias. Tá aí, né? Vamos contar, provavelmente, com o Colídio já no domingo contra o Santos. É difícil assim, porque o Vasco está se preparando para a partida contra o Olímpia, então vai ter ali poucos dias, apesar que já está treinando, né? Já está trabalhando com o grupo, digo assim, para entrosar e tudo mais. Bom que fisicamente está bem, jogou algumas partidas pelo River Plate, inclusive 90 minutos contra o Rosário Central, que eu acompanhei 45 minutos. Então, assim, família, a gente precisa, a realidade é essa. Eu tô vendo, assim, um jogador que tá gerando uma dúvida, pô, será que o Colídio é isso? Já repercuti aqui com vocês opiniões criticando a contratação, a galera exaltando a contratação, mas família, espero que num primeiro momento ele consiga se colocar na condição titular. E ele tem que fazer isso, ele tem que fazer. Porque a gente tem hoje o Andrés Gomes e agora vai buscar o centroavante também, porque o Brenner tá machucado, mas precisa contratar, mas ainda não conseguiu a contratação de nenhum 9, então a gente vai ter que voltar aqui a testar o Spinelli, o David. Eu não sei se o Pedro Emanuel vai acabar com o Colídio ali, testar o Colídio nessa função, e aí o Nuno no lado esquerdo. Eu não gosto muito, cara, eu acho que o Vasco tem que tentar ter um jogador pelo lado esquerdo com mais saúde, e assim, pelo que eu vi, é a função que o Colídio mais se destacou no River Plate, jogando aberto pelo lado esquerdo e flutuando, né, aparecendo pelo meio, coisa que o Nuno faz, encostando, pisando na área e ter ali um centroavante. Eu sei que hoje é complicado, né, porque o David deixa a desejar, o Spinelli também foi muito mal nos últimos jogos, mas também guarda ali uma certa esperança com o Spinelli, é um cara que vai voltar a fazer os gols, tecnicamente está pior do que já é, mas eu acho que também é um momento ruim do Spinelli, assim como muitos jogadores tiveram, e estão voltando a performar. PH, Cuiabano, defesa, Robert Renan, Cuesta, e eu espero que o Spinelli também entre nessa maré boa aí e volte a fazer os gols, porque é o que ele sabe fazer, gol. Fez isso no Del Valle, se tiver que participar do jogo, sair da área, aí ele tem mais dificuldades, família, mas eu acho que é por ali que o Colídio vai jogar, Colídio, Andrés Gomes nesse momento, e aí a gente tem que achar um centroavante. Sei, vamos ver. Acho que ele não vai testar o Colídio de falso 9 não, família vascaína. E aí a gente finaliza aqui a nossa resenha falando um pouco sobre as datas, né, da Copa do Brasil e até debatendo também essa questão do Campeonato Brasileiro. Estou mostrando aqui para vocês que o Vasco joga na quarta, dia 26, 9h30 da noite. O que o Vasco vai decidir, né, como um todo, comissão técnica, jogadores, se vai jogar em São Januário ou no Maracanã. Então comentei com vocês sobre um argumento que eu vi agora. E o comentarista ele fala assim: o Vasco não pode cometer o erro que cometeu em 2025, levando a decisão para o Maracanã e perdendo para o Corinthians. Eu utilizei o argumento agora para um amigo que me mandou mensagem falando que, poxa, é certo que o Vasco vai jogar no Maracanã, porque tem que visar papel colorido também, receita e tudo mais. E aí eu falei com ele, cara, eu não sei se é assim não. Porque, beleza, o Vasco levou a partida contra o Corinthians, não forçou nada de diferente em relação aos confrontos contra o Fluminense ano passado e esse ano, mas se a gente parar para pensar no jogo contra o Galo,
foi em São Januário. Beleza, né? Pode ser que a ideia naquele momento foi que o Galo tinha um time mais qualificado, então São Januário seria mais adequado para aquela partida, e o Vasco acabou perdendo. Assim como perdeu no Maracanã para o Corinthians. Então, assim, família, eu já fui um cara que sempre, quando levantavam esse assunto, São Januário, é a nossa casa, é a nossa casa. Hoje, sinceramente, o Vasco foi jogando bem no Maracanã, né, conseguiu ganhar do Fluminense, uma virada heróica, jogou muito bem agora o segundo jogo contra o Fluminense, competiu contra o Flamengo no 2-2, então a gente vem atuando bem no Maracanã. E é um jogo mais equilibrado, contra o Vitória é diferente do que foi ali contra o Galo. Então acho que esse jogo, claro, os malas sem alça aí permitindo, né, não sei como é que vai ser isso, eu acho que o Vasco vai acabar levando esse confronto aí para o Maracanã, família vascaína. O Vasco precisa fazer o resultado, fazer um bom resultado, vencer, pelo menos, tá? E porque lá a gente não perde. Lá a gente não vai perder para eles, tá? Não vai perder. Família, o segundo jogo, né, seria no dia 2 de setembro, perto ali do meu aniversário, já tem aqui o meu presente, a classificação, quarta também, 9h30 da noite. Então o Vasco vai encarar o Vitória, como o Maurinho falou, numa sequência difícil no Campeonato Brasileiro. A gente vai ter Palmeiras e Cruzeiro, que também vão ter ali os seus enfrentamentos, né, na Copa do Brasil. Palmeiras numa situação, eu entendo, na teoria mais tranquila contra o Santos. Que Santos vai jogar contra o Palmeiras? Porque o Cuca já falou que não tem time para disputar. Será que a ideia do Santos vai ser preservar na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro vai a Vera? O Cruzeiro, como é que o Cruzeiro vai se posicionar também? Vai utilizar a força máxima, porque é o Galo, é um clássico. Eu não vejo assim também não, cara. O Cruzeiro é muito favorito, vai passar nada, né? Por aí não. O Galo consegue igualar, é um clássico. Então, será que o Cruzeiro também vai preservar contra... o jogo é antes, cara. O Vasco, eu acho que dia 20... Palmeiras, Vitória. Isso. Aí depois, pega o Cruzeiro, isso mesmo. Então o Cruzeiro vai encarar o Vasco e depois pega o Galo. Então, família, a gente também não sabe como Palmeiras e Cruzeiro vão se colocar nesse momento no Campeonato Brasileiro em relação à Copa do Brasil. Até acredito que o Palmeiras vai acabar utilizando força máxima, até porque está liderando o Campeonato Brasileiro, e de repente o Cruzeiro não, porque está ali, né, tá na parte de cima agora e quer mirar um título. O Campeonato Brasileiro vai ficar complicado e de repente vai com força máxima nas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas é isso, família. Eu acho que o Vasco tem que preservar, não vi nada ainda em relação a isso, a Copa Sul-Americana. Vi uma informação, mas não sei se a página, sei lá, levantou do nada ou de fato tem essa informação nessa página destacando que o Vasco iria com força máxima na quinta-feira. E até puxando aqui, ó, pro um dos principais jogadores do Vasco, que é o Thiago Mendes. Thiago Mendes é o jogador com mais bolas recuperadas no Campeonato Brasileiro. Isso aqui me chamou a atenção, porque não é, né, um jogador assim com tanta força física como já foi. Thiago tinha, né, velocidade e tudo mais, mas ainda assim tá bem, né, família, tá bem. Mas é um jogador que já tem ali seus 33, 34 anos, vai pro jogo na quinta, vai pro jogo no domingo, vai pro jogo lá no Paraguai, será? Palmeiras. Então, assim, são muitos jogos para você ficar colocando o Thiago, o Jair, o próprio Tietchan, cara, o próprio Tietchan. Então, eu defendo isso. Na quinta-feira, o Vasco com um time alternativo, ou até mesmo reserva. O amigo comentou aqui que ainda bem que eu não sou treinador, né? Porque eu levantei um time, mas assim, cara, não entendi, cara. Tu quer que faz o quê também? A crítica foi em relação a preservar o time, porque não tem muita coisa para fazer. Tu vai fazer o quê? Time reserva do Vasco, colocaria o Jardim, né, como titular, Saldívia e Freitas. Vai colocar quem? Pumita e Piton, ou Cuiabano, porque não vai jogar, mas colocaria o Piton para ritmo contra o Goiás, ó. O Santos. Barros, Ramon Rick, não tem um terceiro volante, JP já foi. Quem tá por ali? Molecada? Não tem, pô. Então Rojas ou Nuno, de meia, armador. E aí colocaria, de repente, o Davis pelo lado esquerdo, Spinelli de centroavante e o Marino, cara. Eu colocaria o Marino no jogo contra o Olímpia. Eu posso até depois comentar isso com vocês, que eu acho, vou fazer essa pesquisa, tá? Eu vou pesquisar aqui melhor, porque eu utilizei esse argumento com o meu parceiro hoje, o meu xará, o Thiagão. Eu falei com ele, ó, todas as vezes que o Marino começou jogando, ele não foi tão mal. Ele não foi tão mal. Pega essa visão, vou pesquisar, vou trazer aqui, ele não foi tão mal. Não foi tão mal. Lá contra o Audax, não fez, beleza, como a maioria dos jogadores do Vasco não jogaram bem. No segundo tempo ele volta bem.
Ele volta bem, participa ali, puxou alguns contra-ataques. Contra o Coritiba, aqui no Campeonato Brasileiro, aqui foi demais. Lá não foi mal, não fez uma partida belíssima, mas não foi mal. Criou uma oportunidade, uma bola na trave. Paysandu não foi mal. Não foi mal. Então, assim, eu acho que tem partidas que ele começou e ele não foi horroroso como, né, ele entra no decorrer das partidas. É a minha teoria, família vascaína. Fui.